Olá, pessoal! Eu sou a Fernanda, para quem não me conhece, eu sou pedagoga e psicopedagoga, trabalho num espaço diferente, muito legal, feito e planejado para o trabalho com as crianças no processo da educação infantil, também para a alfabetização. E hoje eu vim aqui dar algumas dicas para os pais de como melhorar a coordenação motora fina do seu filho e também o movimento de pinça. Então, antes da criança escrever, que entrar no processo de alfabetização, a criança precisa dominar alguns conceitos, que estes são básicos e exclusivos trabalhados na educação infantil. Algumas pessoas não valorizam a educação infantil como deveria valorizar, pois a educação infantil trabalha coordenação motora, movimento de pinça, lateralidade, equilíbrio, noção de tamanho, de tempo, de espaço, entre outros inúmeros conceitos. Hoje eu vou mostrar para vocês que além dos materiais que a gente compra, a gente também tem alguns materiais em casa que beneficiam e trabalham a coordenação motora fina e o movimento de pinça das nossas crianças. Por exemplo, o grampo de roupa. Quem não tem grampo em casa? O grampo de roupa aqui eu tenho de vários tamanhos e diversas cores, onde a gente pode fazer um trabalho diferente com as crianças, de colocar um barbante, pedir para as crianças colocarem os grampos, ou pegar mesmo um cestinho e pedir para a criança ir colocando ao redor, ajudar o pai ou a mãe na hora de pendurar a roupa. Por que não pedir para as crianças ajudarem na hora de estender as roupas? Outra coisa bem importante e que muitos às vezes não percebem o quanto é grandioso para trabalhar é o pegador de gelo. Todos temos em casa. Então nós podemos pegar o pegador de gelo com bolinhas de gude, aqui eu tenho de diversos tamanhos e diversas cores, e colocar uma cestinha, uma bacia ou qualquer coisa e pedir que a criança pegue essas bolinhas com o pegador de gelo, tá? Usando as duas mãos. Ah, mas o meu filho é destro. Não tem problema, nós temos que trabalhar a coordenação motora fina e o movimento de pinça, porque muitas vezes para cortar uma carne, para ajudar a estender uma roupa, a gente usa as duas mãos, então nós temos que trabalhar as duas com as crianças. Outra coisa bem interessante, que às vezes a gente não dá a devida importância, são os pegadores de salada, tá? Então eu tenho bolinhas de todas as cores, formatos, e a gente pode trabalhar com a criança de ela ir pegando as bolinhas, espalha elas pelo chão da sala, em cima do tapete, e pede para a criança ir pegando com as duas mãos também. Outra coisa que eu faço bastante aqui no espaço, eu peço para a criança usar as duas mãos para pegar, tá? Também podemos usar ainda o pegador de salada com as bolinhas de gude, as pequenininhas. Nessas atividades nós podemos trabalhar com a criança o ganhar e o perder, que nem todo mundo ganha, e para um ganhar o outro precisa perder. Quantas bolinhas cada um pegou? A questão da frustração na hora da perda. Muitas crianças têm dificuldade em aceitar que não ganharam, então, ou que perderam. Então a gente pode trabalhar inúmeras coisas, tamanhos, coordenação motora, percepção visual, noção de espaço, tempo, a gente pode cronometrar em quanto tempo cada um pega mais bolinhas. Também temos aqui uma cestinha onde as crianças, a gente põe uma distância e eles têm que acertar a bolinha dentro, fazer a cestinha no leão. Também é bem interessante, trabalha a questão de distância, né, e outras coisas. A massinha de modelar não pode faltar. Então eu tenho massinha de EVA e massinha tradicional que eu tenho aqui. Essa massinha, ela trabalha o que especificamente? Agora em época de pandemia, cada paciente, cada aluno aqui no meu espaço tem a sua massinha, para não ficar compartilhando a mesma massinha, certo? Então, a massa de modelar, ela trabalha a força,
os movimentos das mãos. Agora vamos fazer uma bolinha usando o braço. Agora vamos vamos fazer uma bolinha na massinha usando a coxa e a mão esquerda. Tudo isso são as atividades que todas essas são as atividades que a gente consegue fazer e que muitas vezes nós temos massinha em casa. Se não temos, podemos fazer a massinha caseira. Massinha caseira é fácil, é farinha, é água, são coisas, produtos que nós temos em casa, certo? Também é bem importante, porque se a criança não tem força, se a criança não tem a facilidade em manusear a massinha, automaticamente ela não vai conseguir segurar o lápis da forma correta. Também trabalho bastante aqui com alinhavos e com... Aqui é um alinhavo diferente, onde a criança aprende, depois de alinhavar aqui ela aprende a amarrar o tênis. Como em casa vocês não têm esse material, vocês podem pegar um tênis e pedir para a criança, tira o cadarço e pede para a criança colocar. Certo? Pega você e o seu filho e coloca junto, amarra junto, vai ensinando ele dar nó, ele colocar, a questão da paciência, da persistência, que às vezes não é na primeira vez que vai conseguir, mas é importante que tenha paciência e persistência. Outro jogo bem legal que a maioria das crianças tem é a pescaria. Certo? Onde os peixinhos ficam abrindo e fechando a boquinha e a criança com a varinha de pescar, ela tem que pegar. Quem pescar mais peixes, ganha o jogo. Trabalha coordenação motora, noção de espaço, de tempo e o ganhar e o perder, a competição. Certo? Nesse mundo competitivo que vivemos, nós temos que ensinar às nossas crianças que alguns ganham e outros perdem. E que na vida nem sempre a gente ganha. Esses jogos aqui, acredito que a maioria das crianças tem. Ah, mas esse é para bebê. Não é. Não é só para bebê, certo? Então, o que a gente trabalha? Trabalha o desmontar, o montar, classificação, seriação. A gente pode trabalhar quantidades, cores e diversos outros conteúdos. Esses jogos de encaixe também são bem importantes, onde a criança acha, por exemplo, aqui o número 3, encaixa aqui o coração, o número 9, trabalha os números, trabalha as cores, trabalha as formas, vai identificando. E outro jogo que está um pouco esquecido por alguns é o pega-varetas. Né? Eu tenho... a gente usa aqui bastante e algumas crianças chegam para mim e não sabem como joga, nunca jogaram. Então esse é um material barato, fácil. Se preferir, eu já confeccionei com palito de espetinho com um paciente, onde a gente teve todo aquele trabalho do planejamento, de pintar os espetinhos com as cores que tem, daí classificar, fazer as regras, quanto vale o preto, quanto vale o verde, o amarelo. E a gente jogou com esse. Eu só não vou mostrar para vocês porque a criança levou para casa, certo? Mas também dá para ser confeccionado. Além disso, nós temos a perfuração. A perfuração, mas eu não tenho material para perfuração. Pega um isopor, coloca uma folha de sulfite, corta o isopor do tamanho da folha, dá um palito de dente, faz um desenho, por exemplo, a letra inicial do nome, um quadrado, um círculo, um retângulo, um coração, ou o que quiser, e pede para a criança perfurar em cima. É uma ótima dica também para trabalhar o movimento de pinça. Espero que vocês tenham gostado e logo mais teremos mais dicas de como ajudar o desempenho educacional do seu filho em casa. Obrigada!